Olá e bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Hoje vamos fazer aquela análise detalhada dos resultados financeiros da Petz. Sim, a Petz 3, né? Conhecida aí como o maior ecossistema para pets do Brasil. O foco é o terceiro trimestre de 2025, o 3T25. E a gente está se baseando, claro, no relatório oficial que a própria Petz divulgou agora, dia 5 de novembro. Nosso objetivo aqui é destrinchar mesmo o desempenho da Petz nesse período, entender os números, claro, mas mais do que isso, que eles indicam, né? Sobre a saúde financeira e estratégia da empresa. E um ponto importante antes da gente começar, a análise vai seguir os números como a Petz apresentou pela norma IS 17, aquela anterior ao IFRS 16. Foi uma escolha deles, né? Dizem que reflete melhor a realidade econômica do negócio. Quem quiser o detalhe pela outra norma, o IFRS 16, tá tudo lá no relatório original com as reconciliações. Certo? Então, vamos lá. Começando com a visão geral, a Petz mostrou um desempenho, assim, bem consistente, né? Sim, consistente é uma boa palavra. Mesmo com o cenário que eles descrevem como desafiador. A gente sabe, né? Macroeconomia, competição alta no setor. Exato. Eles até mencionam que continuam numa trajetória de recuperação. Aquela que começou lá no terceiro TRI de 2024. E olhando os números principais comparando com o mesmo período do ano passado, a receita bruta total é 1 bilhão e 87 milhões de reais, uma alta de 6,9%. Isso. E no acumulado do ano até setembro, já passa dos 3 bilhões, né? 3,16 bilhões, com crescimento de 7,8%. O lucro bruto também veio bem, né? Quase 430 milhões, alta de 8,8%. E a margem bruta melhorou um pouquinho, foi para 39,6%. Melhorou 0,7 ponto percentual. Isso já é um bom sinal, mostra alguma eficiência na veia, né? Na venda direta. Sem dúvida. E essa melhora aparece em outras linhas também. O EBITDA ajustado, pelo IAS 17 que você mencionou, ficou em 83,9 milhões de reais. E esse EBITDA ajustado cresceu quanto? A margem também subiu. Sim, cresceu 12,6% contra o 3T24 e a margem EBITDA ajustada, que mostra ali a geração de caixa operacional, antes de um monte de coisa, né? Juros, impostos, depreciação e os ajustes deles. Certo. Essa margem subiu 0,4 ponto percentual, ficou em 7,7%. No acumulado do ano, o avanço do EBITDA é ainda maior, quase 15%. E o lucro líquido? Aquele que sobra lá no final. Vi que o contábil deu um salto enorme. Deu mesmo. O lucro líquido contábil mais que dobrou. Foi um aumento de 124,1%. Chegou a 33,4 milhões no TRI. Nossa. E no acumulado do ano, a alta é, assim, impressionante, 270%. Já o lucro líquido ajustado, também pelo IAS 17, que tira alguns efeitos não recorrentes, subiu 40,3% no trimestre, foi para 31,3 milhões. E a margem líquida ajustada? Também melhorou. Ficou em 2,9%, um avanço de 0,7 ponto percentual. São números fortes no geral, mas para a gente entender de onde veio esse crescimento, principalmente na receita. Como é que foi por canal de venda? O digital ainda está puxando tudo ou as lojas físicas mostraram força? Ótima pergunta. O grande motor foi mesmo o B2C, sabe? As vendas para o consumidor final. Cresceram 7,3%, somaram mais de 1 bilhão de reais. E dentro do B2C? Aí que tá o interessante. O destaque foi o canal físico. Cresceu 8,1%. Chegou a 583 milhões de reais. Isso reforça muito que a loja física continua sendo, assim, crucial para Petz. Faz sentido. Eles até comentam no relatório algumas coisas que fizeram, tipo precificação mais focada no cash margin. O foco no dinheiro que sobra mesmo, né? Exato. Quanto de grana real sobra depois dos custos diretos. E até gamificação entre as lojas para motivar a equipe. Interessante essa estratégia de cash margin. E o digital, como ficou nessa história? O digital também cresceu, mas um pouco menos, 6,7%.
fechou em 468,9 milhões de reais. A Petz chama de performance resiliente. É que a base de comparação era forte, sabe? No 3T24, o digital tinha crescido quase 20%. Ah, entendi. Faz sentido olhar a base. A participação do digital na receita total ficou quase estável, ali em 43,1%. Uma leve quedinha de 0,1 ponto percentual. E a integração entre os canais, a omnicanalidade funcionou bem? Funcionou muito bem, é um pilar central para eles, né? Olha só esse dado. 93% das vendas digitais da marca Petz foram, na verdade, omnicanais. 93%? Sim, ou seja, o produto saiu de uma loja física, seja pelo Ship from Store, que é o envio direto da loja, ou pelo pick-up, quando o cliente busca. E isso traz resultado. Traz e muito. O relatório diz que o cliente omnicanal gasta em média 2,5 vezes mais que um cliente de canal único. Parece estar azeitada. 97% dos pedidos Ship from Store foram entregues em até um dia útil. Nossa, impressionante. Mostra o valor dessa integração. Mas, bom, nem tudo foi crescimento, né? Vi que a receita B2B, aquela para empresas, caiu. O que houve ali? Exato. O B2B, que envolve venda para outros pet shops, supermercados, exportação, teve uma queda de 7,7%. Ficou em 34,6 milhões. E qual a explicação? A explicação principal que eles deram está ligada ao canal global da Z-Dog, aquela marca que eles compraram. Parece que os parceiros internacionais estavam com estoque alto. E teve instabilidade no comércio exterior também. Mencionaram tarifas nos Estados Unidos. Isso acabou afetando as exportações. Entendi. Faz sentido. E o segmento de serviços? Geralmente tem margens boas. Como foi o desempenho? Banho e tosa, veterinário? Esse segmento mostrou um avanço interessante. Cresceu 13,4%, chegando a 34,9 milhões de reais. Ah, bom resultado. Sim. É fruto de um trabalho que eles chamam de revitalização, que começou lá no início de 2024. O foco foi melhorar a eficiência, a rentabilidade de novo, o cash margin aparecendo e a experiência do cliente nesses serviços. E tem novidade vindo aí? Em serviços? Eles comentaram algo? Comentaram sim. Estão com os pilotos de franquias, tanto para banho e tosa, quanto para a rede veterinária Seres. Franquias? Interessante. A ideia é começar a expandir mesmo esse modelo no primeiro trimestre de 2026. E, além disso, lançaram o Seres Saúde. Seres Saúde. Seres Tipo um plano de Saúde. saúde para pet. Exatamente. Planos de prevenção e saúde. As vendas começaram no digital em agosto agora de 2025 e a previsão é expandir regionalmente em 2026. São novas frentes aí de crescimento sendo testadas. Bem interessante. Voltando àquela melhora na margem bruta para 39,6%, além da precificação mais estratégica que você falou, o que mais ajudou a puxar essa margem para cima? Olha, 2 fatores se destacam muito no relatório. O primeiro é o crescimento, muito forte das marcas próprias da Petz. Ah, as marcas deles mesmos. Isso. O faturamento dessas marcas cresceu 36% em um ano. É muita coisa. Com isso, elas passaram a representar 12,8% de todas as vendas de produtos da empresa. Nossa, 36%? E qual o impacto disso na margem? Impacto direto. Produtos de marca própria geralmente têm margens melhores, né? Então, esse aumento de participação foi um salto de 2,7 pontos percentuais em um ano, contribuiu muito para a rentabilidade geral. Faz todo sentido. E o outro fator? Mix de canais. Desde o fim de 2024, o canal físico, que geralmente tem uma rentabilidade um pouquinho maior que o digital, vem ganhando participação de novo nas vendas. Ah, a volta do físico ajudando na margem. Exato. Essa recuperação da relevância do físico também ajuda a puxar a margem bruta consolidada para cima. E claro, eles sempre mencionam a gestão estratégica contínua, né? Otimizar sortimento, negociar com fornecedor, buscar eficiência tributária. Tudo isso soma. Entendi. Mas essa busca por mais receita e margem geralmente pressiona as despesas, né? Como a Petz se saiu no controle de custos? A eficiência operacional acompanhou? Ponto crucial. As despesas operacionais totais cresceram 7,9%.
Foi um ritmo um pouco acima da receita bruta, chegando a 345,9 milhões. Como percentual da receita, subiram um pouquinho, 0,3 ponto percentual para 31,8%. E onde foi o maior aumento? O que pesou mais? O maior impacto veio das despesas com vendas. Elas cresceram 9,3%, foram para 258,5 milhões ou 23,8% da receita bruta. E por quê? Principalmente custos com pessoal de loja e despesas de ocupação, tipo aluguel. Isso é esperado, né? A empresa tem mais lojas hoje do que há um ano. Ah, claro. São 9 lojas a mais, né? Exato. E muitas delas ainda estão maturando, ou seja, ainda não vendem o máximo que podem e não diluem tantos custos fixos. Além disso, eles mencionam investimentos em marketing digital para trazer tráfego online. Mas teve alguma área onde eles conseguiram segurar mais os gastos? Alguma eficiência? Sim. Nas despesas gerais e administrativas, o GNA. Elas cresceram 5,3% em valor, 83,3 milhões, mas como percentual da receita bruta, teve uma redução de 0,1 ponto. Ficou em 7,7%. Ah, então aí conseguiram diluir um pouco. Exatamente. Mostra um esforço de controle na estrutura administrativa. Eles até falam que tem planos de ação para isso desde março. E as outras despesas operacionais caíram 16%, 4,1 milhões de reais. E por que essa queda? Principalmente porque gastaram menos com pré-operacional de lojas novas. Foram só 3 inaugurações nesse trimestre, contra 5 no mesmo período do ano passado. Falando em lojas. E as que já existiam? O indicador de vendas mesmas lojas, o SSS, continuou positivo. Continua assim. O SSS cresceu 5,3% em relação ao 3T24. É uma performance que, olha, mantém a consistência desde aquela virada de tendência que a gente viu no terceiro tri do ano passado. Bom sinal. E no acumulado do ano, o SSS está em plus 5,6%. Mostra que as lojas maduras continuam vendendo bem. E a expansão física? Você mencionou menos inaugurações? Isso. Foram 3 inaugurações no trimestre. Brasília, Dourados no MS e Tatuí em SP. E teve um fechamento pontual em Aricanduva, São Paulo, por uma questão do imóvel lá. E o total de lojas? No final de setembro, eram 264 lojas Pets em 24 estados e no DF. A área total de vendas cresceu pouco, só 1,9% em um ano. E essa desaceleração nas aberturas foi intencional, então? Foi o que a empresa disse. A estratégia foi justamente focar mais em diluir os custos fixos das lojas que já existem e melhorar a eficiência operacional geral, em vez de manter aquele ritmo acelerado de expansão de antes. Faz sentido, né? Arrumar casa. Sim, e é importante lembrar que 42% das lojas deles ainda são consideradas não maduras, têm menos de 4 anos, ou seja, ainda tem potencial para crescer e melhorar a rentabilidade. Entendido. E tem um outro ponto que me chamou muita atenção no relatório: o crescimento do Club Zés, o programa de fidelidade e assinatura deles. Parece que disparou. Disparou mesmo. O número de assinantes simplesmente dobrou em relação ao trimestre anterior, o 2T25. Foi um crescimento, assim, muito expressivo. Dobrou? Nossa! E o que puxou isso? Segundo a Pets, o impulso veio da expansão da oferta do Club Zés para as lojas físicas, antes era mais focado no digital, e também do engajamento das equipes de loja para promover o programa. E qual a importância estratégica desse Club Zés para eles? É enorme. A Pets vê como um pilar fundamental para gerar receita recorrente, né? O cliente paga a assinatura todo mês. Certo, previsibilidade. O cliente que fica com a Pets, eles também notam uma conexão crescente entre quem assina o Club Z e quem usa os serviços da Pets, tipo banho e tosa, veterinário. Ah, interessante essa conexão. Sim, em setembro já eram 563 mil assinantes. Isso é 7% a mais que no ano anterior e representa 41% dos clientes ativos digitais. E o churn, a taxa de cancelamento, está na mínima histórica. Ou seja, quem entra, fica. Parece que sim. Isso fideliza muito o cliente e gera um fluxo de receita mais estável. Impressionante. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nos números financeiros, o que mais se destacou nesse trimestre? Ouvi falar que a geração de caixa foi, muito forte. Foi, sem dúvida. Acho que foi o grande destaque financeiro do 3T25.
A Petz gerou 140,5 milhões de caixa líquido no período. 140 milhões? Isso. E se a gente olha só o fluxo de caixa operacional, foi de 176,1 milhões. São números bem robustos mesmo. E o que explica essa supergeração de caixa? Foi só o resultado operacional melhor? O resultado ajudou, claro, o lucro caixa, como eles chamam, contribuiu. Mas teve também uma gestão muito eficiente do capital de giro. Como assim? O principal ponto que eles destacaram foi a ampliação de prazos de pagamento com fornecedores. Conseguiram negociar melhor, pagar mais para frente. Além disso, a empresa conseguiu monetizar, ou seja, transformar em dinheiro, alguns créditos tributários que tinha para receber. Ah, combinação de fatores, então. Exato. Resultado, gestão de prazo com fornecedor e crédito tributário. Essa combinação impulsionou muito o caixa. E qual foi o impacto disso na dívida da empresa? Imagino que tenha melhorado bastante. Melhorado é pouco. Foi um impacto transformador no trimestre. Essa geração de caixa toda permitiu que a Petz revertesse completamente a posição de dívida líquida que tinha no final do segundo trimestre. Reverteu? Como assim? Ela terminou setembro com uma posição de caixa líquido de 81,0 milhões de reais. Ou seja, tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas financeiras. Uma melhora enorme em relação à dívida líquida de 45,5 milhões de reais que ela tinha no final de junho. Nossa, de dívida líquida para caixa líquido em um trimestre. Isso deixa a empresa numa posição bem confortável, eu imagino. Muito confortável. O indicador de alavancagem, que é a dívida líquida, negativa nesse caso, sobre o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, ficou em menos 0,3x. Isso é muito baixo. Bem baixo mesmo. E se compara a menos 0,2x no mesmo período do ano anterior. A empresa até reforça no relatório que tem um compromisso interno de não operar com dívida líquida acima de zero. Isso dá muita flexibilidade financeira, né? Para investir, para aguentar o tranco se precisar. E por falar em investir, como ficou o CAPEX, os investimentos em ativos? Com essa geração de caixa toda, eles investiram mais ou mantiveram a linha? Investiram um pouco menos no geral. O CAPEX total foi de 35,2 milhões do trimestre, uma queda de 6,9% em relação ao 3T24. E onde foi a maior redução? Como era de se esperar, pela estratégia de desacelerar a expansão, foi em novas lojas. Caiu mais de 40%. Isso reflete não só menos aberturas, mas também um esforço para otimizar o custo de cada loja nova. Mas investiram em outras áreas, imagino? Manutenção, tecnologia... Sim, investiram. Os investimentos em reformas e manutenção de lojas existentes aumentaram bastante, mais de 75%. Isso foi impactado por reformas estratégicas focadas em climatização. Ah, importante para o bem-estar dos pets e clientes, né? Sem dúvida. E teve uma reforma pontual maior em Curitiba também. Já os investimentos em tecnologia e digital tiveram uma leve queda, uns 12%. O foco ali foi mais em melhorar a experiência do usuário no app e no site e em segurança da informação. Entendido. Agora, a gente não pode fugir daquele assunto que gera muita expectativa no mercado. A combinação de negócios. A famosa fusão entre a Petz e a Cobasi. Qual é a situação atual desse processo? Tá andando? Bom, essa novela já tem os capítulos, né? A fusão foi anunciada lá em agosto de 2024. Aí, em junho de 2025, veio uma notícia importante. A Superintendência Geral do CAD. Que é o órgão técnico, né? Exato, o órgão técnico do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A Superintendência aprovou a operação sem restrições. Ah, então foi aprovada. Mas por que ainda não aconteceu? Achei que já estava tudo certo. Pois é. Acontece que um terceiro interessado no caso, a concorrente Petlove, entrou com um recurso contra essa decisão da superintendência. Um recurso? Isso. E com esse recurso, o processo subiu para análise do Tribunal do CAD. É a instância superior quem dá a palavra final mesmo. E tem prazo para essa decisão final do tribunal? Ou pode demorar muito? Tem prazo, sim. O prazo máximo legal para o julgamento, já contando uma prorrogação de 90 dias que teve, é 2 de janeiro de 2026. Ah, então até o começo de 2026 tem que sair. Exato. Mas a expectativa da própria Petz, pelo menos o que eles colocaram no relatório de resultados, é que a decisão saia ainda este ano,
talvez até a primeira quinzena de dezembro de 2025, antes daquele recesso do CAD e do Judiciário que começa ali, perto do dia 20 de dezembro. Entendi. E qual a posição da Petz sobre isso? Eles estão confiantes na aprovação? É bom sempre lembrar quem nos ouve que a gente está só reportando o que a empresa comunicou, né? Sem fazer juízo de valor. Exatamente, ótimo ponto. A Petz, no comunicado dela, diz que mantém a confiança na aprovação da fusão. Os argumentos que eles usam e que levaram ao CAD são basicamente que o mercado pet no Brasil é muito pulverizado, muito competitivo. Muita loja de bairro, né? Exato. E que as barreiras para entrar nesse mercado são baixas. Eles apontam que tem mais gente entrando do que saindo. Pequenos pet shops, redes regionais, marketplaces, até o varejo alimentar está entrando forte nisso. Eles chegaram a estimar qual seria a participação de mercado deles se a fusão acontecer? Sim, a Petz estima que a combinação Petz plus Cobasi teria um market share de uns 11% do mercado total. Eles também destacam que, durante o processo lá no CAD, mais de 90% dos fornecedores que foram consultados pelo órgão não se opuseram à transação. Interessante esse dado dos fornecedores. É. Mas como você bem disse, essa é a visão e os argumentos da Petz. A decisão final mesmo é do Tribunal do CAD. Perfeito. E para a gente fechar essa parte mais técnica, você podia só recapitular rapidinho aquela diferença entre as normas contábeis IAS 17 e FRS 16, que a gente falou lá no começo? Por que a Petz usa uma e qual o impacto da outra, só para ficar claro? Claro, vamos lá. A Petz escolhe apresentar os resultados ajustados principalmente pela IAS 17, que é uma norma mais antiga. A grande diferença para a IFRS 16, que é a norma atual, e que a Petz também reporta para os fins contábeis oficiais, está no jeito de tratar os contratos de aluguel de longo prazo, principalmente o das lojas. Como assim, o tratamento dos aluguéis? É que o IFRS 16 exige que a empresa coloque esses aluguéis no balanço. Ela registra um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Ah, entra no balanço. Exato. E isso muda como a despesa de aluguel afeta o resultado lá na DRE. Em vez de ser uma despesa operacional normal, no custo ou na despesa com vendas, ela é quebrada em duas partes. Uma parte vira depreciação daquele ativo de direito de uso. Certo. E a outra parte vira despesa financeira, que são os juros sobre o passivo de arrendamento. Entendi. E qual o efeito prático disso nos indicadores que a gente mais olha, tipo o EBITDA? O efeito principal é que o IFRS 16 tende a aumentar o EBITDA, porque a despesa de aluguel sai da linha operacional, né? Ah, infla o EBITDA. Exatamente. No exemplo do 3T25, o EBITDA ajustado IAS 17 foi 83,9 milhões de reais. Pelo IFRS 16, seria bem maior, 147,3 milhões. Nossa, que diferença! É grande. Por outro lado, o IFRS 16 aumenta a depreciação e a despesa financeira. Isso pode até reduzir o lucro líquido em alguns casos. No 3T25, o lucro líquido IFRS 16, 31,6 milhões, foi um pouco menor que o contável pelo IAS 17, 33,4 milhões. Curioso. E claro, o IFRS 16 aumenta a dívida total no balanço, por causa daquele passivo de arrendamento. Por isso a Petz prefere o IAS 17 para analisar o negócio no dia a dia. Mas ela fornece a reconciliação completa no relatório. É sempre bom olhar as duas métricas para ter a visão completa, né? Com certeza. E olhando para essa visão completa do trimestre, então, o que realmente se destaca é essa combinação, né? Um crescimento consistente no varejo B2C, físico e digital, funcionando juntos com a omnicanalidade. Isso. Uma melhora importante nas margens, bruta, EBITDA, líquida ajustada. Exato. Uma geração de caixa espetacular que levou a empresa a ter mais caixa do que dívida. O ponto alto, talvez. E avanços claros em iniciativas-chave, como as marcas próprias e o programa Clube Zé. E tudo isso enquanto a empresa parece manter a disciplina financeira, né? Navega um mercado bem competitivo e, claro, está naquela espera da definição sobre a fusão com a Cobasi. Isso tudo deixa a gente com algumas perguntas importantes para acompanhar nos próximos meses, né? E que ficam aqui para reflexão de quem nos ouve. Primeiro, o que vai acontecer com a fusão com a Cobasi lá no CAD? Se aprovar, mesmo que com alguma condição, ou se reprovar. Isso muda completamente o jogo, né? A estratégia da Petz para os próximos anos.
O que será que vem aí? É a grande questão, sem dúvida. Segundo, será que a Pets consegue manter esse ritmo, tanto de crescimento de vendas, quanto principalmente de melhoria de margens? O quarto trimestre tem a Black Friday, Natal, pode ajudar, mas a competição não dá trégua. Essa sustentabilidade da rentabilidade vai ser chave. Manter a margem é o desafio. Terceiro, e aquelas novas frentes de serviço? As franquias de banho e tosa, das séries, os planos de saúde, série saúde. Qual o potencial real disso? E o Club Z? Vai continuar crescendo nesse ritmo e realmente se traduzindo em mais venda e fidelidade? São apostas para o futuro, né? Precisam mostrar resultado. E por último, como a Pets vai lidar com os desafios macro que ainda estão por aí e com aquela dinâmica mais fraca do B2B, especialmente a questão da Z-Dog Global fora do Brasil. São pontos para a gente ficar de olho. Com certeza, o cenário internacional da Z-Dog é um ponto de atenção. Bom, fica então o nosso convite para seguir o podcast Diário SA na sua plataforma de áudio preferida, assim você não perde as próximas análises e discussões sobre o mundo das empresas e finanças. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!